Bom dia, senhoras e senhores. Quero cumprimentar na abertura desta primeira parte desse seminário, na pessoa do professor Carlos Ivan Leal, presidente da Fundação Getúlio Vargas, todos os demais representantes, participantes aqui da própria Fundação Getúlio Vargas nesse evento, e os professores, professoras presentes também nesse evento, colaboradores da educação brasileira, meu colega Rubens Martins, chefe de gabinete das séries, e os demais participantes. Eu vou preferir falar ali do púlpito, eu não recuso um púlpito. E talvez a minha fala ela vá justamente ser uma fala introdutória no sentido de nos fazer refletir um pouco sobre o espírito da LDB, até um pouco na direção da proposta e da provocação do professor Carlos Ivan no sentido da cultura. O que é a LDB no seu espírito, para possivelmente o professor Rubens nos ajudar no sentido de dizer mais das ações, o estado da educação brasileira na, vamos dizer, execução da Lei de Diretrizes e Bases. Então, nesse sentido, eu vou preferir falar de lá para ficar mais próximo aqui dos slides. Com licença. Meu tempo aqui. Eu costumo, tá ligado aqui? Costumo brincar com uma provocação inicial sobre pelo menos três grandes enigmas da cultura brasileira que sempre impressionou de forma bastante curiosa os nossos estrangeiros que aqui estiveram em etapas diferentes da nossa história e que até hoje não foram resolvidos, esses três enigmas. O primeiro deles é a flor do maracujá. Vocês sabem que quando chegamos, os primeiros descobridores portugueses que aqui estiveram e depararam com essa flor, e a época que ela foi encontrada, descoberta e explorada, ela foi logo percebida dentro do espírito religioso dos descobridores, num momento em que se procurava, inclusive, na Renascença, onde era o local geográfico do paraíso na Terra. Então, os trópicos poderiam ser esse paraíso. Porque somente num país como esse, ou numa terra como essa, que poderia ser o paraíso terrestre, poderia nascer uma flor tão alusiva à paixão de Cristo. Por isso ela é passion fruit, em inglês, ou fruta da paixão. Não é paixão do amor, é paixão do sofrimento de Cristo, né? Muita gente acha que é a paixão no outro sentido. Porque ela continha, né, a cor roxa, as gavinhas eram o número de açoites que o Cristo tinha sofrido, as 5 chagas internas, e os 3 cravos que cravaram o Cristo na cruz. Além de ela ser emoldurada pela coroa, que era a coroa de espinhos. Então a coroa, os açoites, os cravos e as chagas. Ela chegou a ser levada até para o Papa naquela época. Só nessa terra poderia ter surgido uma coisa tão exótica que ninguém consegue explicar, e ela sempre foi interpretada à luz teológica do tempo. O segundo enigma, a jabuticaba, o jabuticabal, que imediatamente foi entendido pelo lado do mal. Ou seja, a palavra jabuticaba vem de casa dos jabutis, né? Os jabutis se abrigavam embaixo dessa árvore, dada
o seu exotismo, ela foi logo recebida como árvore do mal. Só o demônio poderia inverter a ordem da natureza e fazer com que os frutos brotassem dos troncos e não dos galhos. Então, o maracujá do bem, a jabuticaba do mal. Até hoje a jabuticaba, então, é considerada a invenção brasileira, né? A gente brinca com isso, né? Só no Brasil poderia ter surgido um enigma indecifrável como esse. E o terceiro enigma é o sistema de educação no Brasil. E ninguém consegue entender, até hoje, quando você vai para uma palestra, explica como é que funciona, aqui só a instrução processual de um credenciamento para dar. Ninguém consegue. Eu tive a oportunidade, ano passado, de estar em 3 países, Colômbia, Filipinas e El Salvador. Quando eu tentava explicar o sistema brasileiro, federal, estadual, municipal, como interage, o tamanho, impacto, a quem compete, ninguém entende. Ninguém consegue entender as competências. Essa brincadeira é apenas para... Bom, esse enigma ninguém irá decifrar tão cedo, né? Mas um pouco para antecipar o que significa a Lei de Diretrizes e Bases dentro dessa receptividade da política, da história da política de educação nesse país. Por que isso? Porque, diferentemente de qualquer país, inclusive dos nossos vizinhos, aqui no mesmo período de colonização europeia, o Brasil foi sempre singular. O Brasil nunca obedeceu, nunca seguiu a mesma regra, a mesma política, em todos os sentidos, em todas as ordens sociais, e em especial a ordem educacional, que é a dos nossos vizinhos ou que é do mundo de então. Nosso caso é tipicamente peculiar, não há igual. Até porque, diferentemente das matrizes de colonização da Espanha com a Portugal, o interesse de Portugal está muito mais focado na manutenção da continentalidade. E uma das estratégias era não ter educação nesse país no sentido formal ou de uma política de educação nesse país. Porque o desenvolvimento das ideias, sobretudo no período que vai do pré-iluminismo europeu ao iluminismo europeu, era o grande responsável pela emancipação do novo continente em alguns desses países. Nossos vizinhos, da América do Sul, o Brasil praticamente tem o mesmo tamanho geográfico dos outros países, mas fragmentados em vários países de língua espanhola. E o Brasil manteve essa continentalidade graças a algumas estratégias, e entre elas a manutenção de uma política de educação extremamente ligada a Portugal. O fato curioso disso tudo, até seria normal entender isso, não fosse o fato de que há 200 anos, quando, e aliás estamos celebrando, né, os países latino-americanos estão celebrando nesse período agora 200 anos de independência, quase todos eles, né, o ciclo da independência desses países, nós não conhecemos o debate republicano. Ao não conhecer esse debate republicano, nós mergulhamos num regime imperial, à semelhança do regime real português. O que isso vai significar drasticamente, sob uma visão, do ponto de vista da educação no Brasil? O fato de que a mesma política permanece. Não foi praticamente uma revolução nesse período, embora manifestações de revolução, como a pernambucana, nesse mesmo período, tentasse, de fato, inaugurar um regime republicano nesse país, só para dar um exemplo, mas nós acabamos mergulhando num regime que teria como objetivo principal, nas principais políticas públicas, manter a dependência com a Europa, em especial com Portugal. Isso vai trazer uma enorme consequência para a política da educação no Brasil, até a República, praticamente. Né? E não curioso que nossa Constituinte, então, está ali mais ou menos 100 anos depois desse movimento republicano, lá em 1889. Então, vamos perceber com isso que a ausência de escolas no país, até a vinda de Dom João, e praticamente as escolas do ensino básico eram escolas religiosas, ou no regime do padroado, ligado
igreja-estado de uma forma muito simbiótica. Praticamente os jesuítas e alguns franciscanos que dominavam praticamente as escolas formais, né, da educação no Brasil. A escola pública era pouco conhecida no sentido do Estado brasileiro, isso no ensino básico, e na escola superior praticamente não existia nenhuma, só veio existir quando Dom João veio com a família, e precisava de uma escola de medicina, né, e uma escola de direito, aí que foram fundadas as primeiras escolas, a da Bahia, do Rio de Janeiro. Mas, com o ingresso no regime do Império, essa situação não muda, né? Ela tinha mudado anteriormente por a questão de Pombal, que acaba expulsando os jesuítas, né, aqui do Brasil. Então, essa lacuna criada por esse movimento do ensino básico, ele tem um refreamento do ponto de vista da expansão. E o ensino superior, praticamente, com algumas escolas, a de Minas, né, a escola de Ouro Preto, com a criação das duas escolas, a dos carmelitas de Direito e a dos franciscanos do Lago São Francisco, praticamente eram as escolas existentes superiores, e a escola aqui de Engenharia e de Medicina do Rio de Janeiro. Então, essa política, ela enquanto isso, claro, dentro do debate republicano, os nossos vizinhos já tinham um grande avanço no debate sobre política pública, diferentemente do nosso projeto. Mas, com a República, efetivamente, nós tivemos o quê? 70 anos de atraso do debate republicano e democrático, praticamente, em relação aos nossos vizinhos. 70 anos de atraso desse debate, né? E quando ingressamos na República, a República praticamente imita o Império. Ou seja, nossos primeiros presidentes eram recebidos dentro da nossa cultura como neo-imperadores republicanos. Ninguém entendia muito bem o que era isso, até porque não houve uma revolução efetiva, nem uma construção cultural adequada para entender que aquela revolução estava desembocando num regime político que era consequência de uma nova visão política da realidade. Nossos primeiros, Deodoro, Floriano, eram quase que neo-imperadores na cultura brasileira. E assim se comportaram. A República Velha era de neo-imperadores. Por isso que até hoje, na nossa cultura, nós temos ainda saudade do El Rei, não é assim? Nós achamos que o presidente da República é responsável por tudo, pela clemência, pelo julgamento. Se acontece alguma coisa aqui no bairro, numa escola do bairro aqui de Botafogo, nós já acusamos o poder público federal que ele é o culpado, né? Essa faz parte da nossa cultura, né? Atribuir ao representante máximo da nação toda a responsabilidade do processo político nacional. Então, é disso que nós estamos falando, da consequência desse processo. Isso só vai mudar efetivamente com a era Vargas, Getúlio Vargas, praticamente, que reinaugura o debate da educação brasileira, né? Os pilares lá da Associação Brasileira de Educação, que vai se tornar depois o Ministério da Educação, e toda a inteligência, né? Anísio Teixeira, esse período depois que vem o movimento dos pioneiros, começa a ser, de fato, o primeiro fermentar de um debate nacional, mas ainda não um debate democrático, né? Até porque o regime Vargas, o primeiro Vargas, não permitia que essa discussão fosse, vamos dizer, amparada pela base da democracia plenamente. Então, nós vamos ter um desenvolvimento meio torto desse processo, até encontrarmos a primeira Lei de Diretrizes e Bases, em 1961, que é uma lei muito tímida e que praticamente não tem grandes impactos sobre a política nacional para a educação ou o ensino. Mergulhamos novamente num regime ditatorial, né? E temos aqui a colar algumas modificações, que a reforma universitária lá de 68, no regime militar, mas praticamente não temos um debate nacional sobre a educação. Esse debate, efetivamente, só vai ocorrer em 1986, plenamente. Então, percebam, de praticamente 100 anos, se contarmos 1822, ou 1816, ou 1810, quando as revoluções republicanas estavam ocorrendo na América do Sul, e quando eu digo revolução republicana, é porque as revoluções passam necessariamente pela agenda da educação.
Se vocês forem ler lá a Revolução de Frei Caneca, depois a Revolução Pernambucana, parte da Revolução inscreve um projeto político de educação. Isso é que é interessante. E que não vinga, consequentemente. Se vocês forem pegar até o projeto de Maurício de Nassau lá atrás, tá? Existe um projeto de educação para os trópicos. Fantástico. Né? Ele trouxe na sua corte vários intelectuais para esse projeto. Então, todas essas revoluções trazem no seu bojo, inclusive em Confidência Mineira, um projeto de educação nacional. Então, nós carecemos na história de um projeto de educação nacional e, quiçá, democraticamente debatido. Isso só vai ocorrer em 1986, com a Constituinte, que vai resultar na Constituição de 1988. Então, todos os valores derivados do Estado democrático, o debate democrático efetivo sobre no recorte da educação, na Constituição, vai ocorrer nesse período, dentro de uma visão de uma nova ordem social. É como se nós estivéssemos praticamente inaugurando a República depois de sucessivas ditaduras, ou ditaduras civis ou militares, mais de regimes autoritários e populistas, que tivemos Juscelino Kubitschek, todo aquele movimento, nesse período Kubitschek também, ou foram movimentos essencialmente populistas ou movimentos ditatoriais, que resultaram num fracasso total do debate nacional. E esse debate, efetivamente, consegue vir à fala com a Constituinte de 86, dentro de uma visão de uma nova ordem social para o país, e que papel que a educação deveria ter na construção dessa nova sociedade. Por isso que quando o professor Simonsen falava da questão da cultura, é bem isso que é importante, no sentido de que qual é a cultura, qual é o espírito que debate a educação, que vê a educação, qual o olhar. Né? E, em grande parte, esse debate conseguiu fazer uma divisão muito clara do que é público e do que é privado. Talvez um grande saldo do debate da Constituinte, de 86, é dividir as competências da educação nesse país, que vai justamente culminar 10 anos depois com a LDB. A LDB começa a ser construída não 20 anos atrás, mas 30 anos atrás com a Constituinte. Né? E com a retomada daquele pensamento dos pioneiros, do movimento dos pioneiros. E a Constituinte, inclusive, dizia muito claramente funções do Conselho Nacional de Educação muito mais relevantes do ponto de vista regulatório do que o próprio Ministério da Educação em alguns aspectos. Devolver para a sociedade esta regulação e a própria avaliação. Então, o que a nova LDB traz de grande novidade desse debate democrático? A abertura de um amplo debate sobre vários aspectos da educação brasileira que até então não haviam sido debatidos nem trazidos à tona como política pública. Eu dou exemplo, a educação especial, a educação indígena, né? A educação no campo, até então, a educação à distância, modalidades de educação, financiamento, educação quilombola, temas transversais, temas setoriais e temas específicos do grande debate da educação nacional. Então, a LDB, nesse represamento histórico da necessidade de debater a real educação brasileira, começa a colocar dedos em feridas históricas muito claras. Então, foi o grande grito democrático no debate da Constituinte relativamente à questão da educação. Então, foi a partir desse enfoque que, ao se construir desse debate de 1986 até 1996, é que surge, inclusive na liderança de Darcy Ribeiro, principalmente, que leva até o nome da lei, né? Lei Darcy Ribeiro, é que é construída a LDB. Então, esse espírito é muito importante guardarmos aqui para entender o que vem depois disso. Foi daí, então, que começamos os grandes debates sobre a educação brasileira. É derivado desse espírito que começa na Constituinte, 10 anos depois na LDB, e que dá o start
de toda uma série de conferências nacionais sobre educação e a construção, até chegar efetivamente à construção do primeiro Plano Nacional de Educação no ano 2000. Então, o que prepara esse processo é justamente este começo de um debate democrático em várias dimensões e provocativos da política pública. Então, nós vamos encontrar, então, o primeiro Plano Nacional de Educação, que, de uma forma bastante confusa, como tudo é na educação no Brasil, e de uma forma tortuosa, consegue elaborar um Plano Nacional de Educação e abre o caminho para vários planos de desenvolvimento de educação no meio do Plano Nacional de Educação. Porque, efetivamente, ele é considerado até um plano fracassado, no sentido de que ele é um plano muito amplo, guardou uma expectativa muito grande de profundas reformas e correções da educação no Brasil e que praticamente fracassou na sua execução. E por isso houve vários planos plurianuais, planos de desenvolvimento da educação dentro do Plano Nacional de Educação até então, e que serviu como base até para a reflexão sobre o novo plano, o último Plano Nacional de Educação, ou segundo PNE. Então, dentre esses eu destaco a reforma universitária, a criação do Decreto 5773 nesse período, que justamente vai balizar a regulação da educação no Brasil e suas competências. É por isso que nessa marcha, bastante confusa e difícil de explicar e de entender, mas eu acho que é muito importante para debatermos e compreendermos efetivamente o que nós estamos fazendo hoje como ações concretas derivadas de um pensamento que está na Lei de Diretriz e Base, entender esse espírito, entender a cultura brasileira. Para que, ao fazer essa crítica à cultura, nós podemos dar o passo adiante. Por quê? Nós corremos muitas vezes o risco de emendar processos ou remendar processos sem questionar o seu fundamento. E nós tivemos essa chance em 86. E outra chance que temos feito, a partir disso, vem a partir das conferências nacionais de educação. Por isso que em 2010 houve a CONAI, a grande CONAI, que rodou o Brasil inteiro, e inclusive lançou os primeiros pilares para a construção do segundo Plano Nacional de Educação. Tivemos a segunda Conferência Nacional de Educação, a de 2014, e hoje, nessa tarde, o senhor ministro vai justamente lançar a CONAI 2018, num evento hoje no Ministério, hoje em Brasília. Então, as conferências nacionais de educação se tornaram justamente o local desse debate democrático, inaugurado lá na Constituinte, e que vai, então, ser o lugar, o espaço democrático do debate da educação nacional. Então, ele é sempre guardado com grande expectativa, porque nesse... Alguém aqui já participou de alguma conferência da CONAI? Por favor. Vocês conhecem bem o espírito da CONAI, né? O espírito aguerrido, e bem aguerrido, né? Que vá armado para a CONAI, porque pode ser que o debate seja acalorado a tal ponto. Mas para entender um pouco a sede da histórica de dar vazão numa grande conferência de ideias, né? Por isso que tudo no Brasil ainda está em construção. Então, para entendermos um pouco de tudo isso que nós estamos falando, das políticas públicas, e é por isso que nossas políticas públicas são altamente mutantes. Elas não guardam o caráter de uma certa estabilidade dentro de um período de tempo. Elas mudam rapidamente, de acordo com os sabores dessa construção. Então, um pouco para entender a instabilidade da política pública na educação brasileira, que ainda não conseguiu ser uma política de Estado, ela está muito presa à política de governos e, quiçá, talvez, políticas de partidos, ela tem esse processo bastante instável, porque ela não se consolidou dentro de uma cultura democrática debatida suficientemente para se consolidar, se cristalizar com mais estabilidade como uma política de Estado. Então, e o resultado disso é o que nós temos visto com muitas modificações do financiamento, né? Modificações de diretrizes
recentemente saiu dos professores, lá do Conselho Nacional de Educação, e aqui acolá ela vai refletindo, esses documentos vão refletindo memórias de um processo de construção, e não efetivamente o estado da arte, a situação mais ou menos consolidada de um entendimento nacional sobre a educação. Basta acompanhar o grande debate da Base Nacional Comum Curricular, no caso aqui, e a transversalidade que isso tem com o debate de formação de professores. Pode perceber, é curioso como é que você discute formação de professores, depois você vai discutir Base Nacional Comum Curricular, e não consegue ver que os dois têm um diálogo, é fundamental que os dois cresçam simultaneamente no debate, né? Então, hoje o grande campo, espaço, por exemplo, na política pública do ensino básico, será, então, essa grande discussão da Base Nacional Comum Curricular. Por quê? O que está por trás de todo esse processo, toda essa cultura, é hoje a convicção e a tentativa de que nós temos que construir um sistema nacional de educação. E como construir esse sistema nacional de educação? Por um entendimento comum do fundamento ou por justaposição de políticas já existentes? Por isso que eu digo que a nossa jabuticaba, ou nossa flor de maracujá, vem de um processo invertido, que os nossos estrangeiros não conseguem entender muito bem. Quando você vai explicar que tem um sistema nacional, que está na LDB, um sistema estadual, Distrito Federal, sistemas municipais com competências diferentes, mas não autônomos. O federal tem prevalência em alguns aspectos sobre o estadual e sobre o municipal, né? Dentro do sistema federal, você tem tipologias e tratativas diferentes, público-privado. Dentro do privado, você tem tipologias também diferentes, fundacionais, associativas, com fins lucrativos, com fins econômicos, e toda uma regulação que tem que dar conta dessa malha. É quase inimaginável como é que você vai estabelecer, dentro de um princípio de um sistema único, regulatório e avaliativo, todas essas diferenças, e coloca tudo isso no liquidificador e joga num continente, que é o Brasil, com diferenças regionais profundas, que vão agravar todo esse processo. Por isso que, quando se fala no debate da Base Nacional Comum Curricular, o que salta aos olhos à primeira vista é o que é educar na cultura do Amazonas e o que é educar na cultura do Rio Grande do Sul. Como é que pode se construir e qual é a arte de se construir uma base comum dentro dessas diferenças regionais, levando-se em consideração as idiosincrasias, né? Toda essa característica própria da regional do Brasil, entendendo que o Brasil é um país, mas por formação sendo entendido e funcionando como um continente. Então, esses desafios aí estão postos, e a ideia de construção desse sistema nacional passa necessariamente por um pacto federativo, que é o que se debate hoje. A palavra de ordem hoje é regime de colaboração, né, entre os entes federados, estados, municípios e a União e o Distrito Federal. E entender o alcance das políticas públicas federais dentro desse regime de colaboração nos demais sistemas. A Base Nacional Comum é um desses grandes lugares onde vamos exercer efetivamente o debate do sistema pela construção dessa base, que terá no Conselho Nacional a grande tarefa, né? Além de políticas públicas que estão transversas, que pertencem ao federal e que tem, por exemplo, o estrito senso, a exclusividade do setor privado com o sistema federal, o ensino à distância de competência do ensino federal, da política federal, a formação médica hoje, daqui a pouco a formação em direito, diretrizes gerais para a graduação, vem do sistema federal, lato sensu, ensino à distância e assim por diante. Então, dentro desse processo histórico, que rapidamente eu esbocei aqui, eu não quero tomar muito tempo ainda, é que nós temos, dentro desse espírito, por parte do agente público, que tem que fazer, executar o processo avaliativo, regulatório e de supervisão em todos esses processos, uma política mais corretiva do que prospectiva. Pode perceber, a LDB e o Plano Nacional de Educação falam mais para o retrovisor
do que para frente. E quando fala para frente é para corrigir o passado. Então nós temos ainda, amargamos ainda uma política pública que está dentro da cultura de correção de um passivo, ou de resolução de um passivo. Sem falar, basta falar na questão do analfabetismo, né? E que não dá conta. Então, nossa política é para corrigir o passado, né, em todas as dimensões da educação brasileira, básica ou superior. E o superior conseguiu ter um avanço maior nos últimos tempos, por causa de políticas públicas muito efetivas, até porque depende do sistema federal, exclusivamente, e não tanto dos sistemas estaduais e municipais. Então, essas políticas foram mais rápidas. Daí a tese de alguns, inclusive do Cristóvão, né, de ter um ministério exclusivo para a educação básica, para que as políticas públicas possam ter maior celeridade na sua execução. Então, no caso da educação superior, é nítido, né, esse sistema aqui parece que é um curto-circuito, porque não acredito que ele termine, ele pode voltar, né? Quando tem, por exemplo, ele tem nós. Quando chega a CTA pode devolver, né? Quando chega a Secretaria de Regulação, pode ser que ela devolva. Ela não é contínua, muitas vezes. Para quem entende aqui da instrução de um processo na educação superior. Só para dar um exemplo. Mas não aprende isso aqui não, que é muito confuso mesmo. Por quê? A ideia presente é controlar. E dentro do controle, punir. Para que essa história sem controle, da qual nós meramente mencionamos, não possa prosperar e o Estado tenha o controle desse processo. A última grande tentativa disso foi a criação do INSAIS, né? O Instituto Nacional que controla a avaliação e a supervisão num órgão só, junta todo mundo, né? Achando que com essa medida poderia se aumentar o controle do Estado. Enfim, nós já tivemos bastante avanços, de fato, nem tudo é pessimista nesse processo. Eu acho que o professor Rubens pode trazer muito bem para nós, como alguém que está na dimensão do Executivo Nacional para a Educação Superior e mais pela educação como um todo, como representante do MEC, efetivamente quais são os avanços, quais foram propriamente as medidas, as políticas que resultaram do cumprimento das prerrogativas da Lei de Diretriz e Base. Então, gostaria de trazer apenas essas contribuições iniciais, teóricas, no sentido de fundamentar o que eu acho importante na nossa reflexão ao longo do dia. A LDB não surgiu do nada, ela surge de uma explosão histórica de um momento muito específico. Eu acho que seria interessante guardarmos simplesmente isso, que a Constituinte foi, de fato, o primeiro espaço democrático da história do Brasil, onde todos os agentes puderam estar lado a lado discutindo políticas públicas, que abriu um grande leque de ideias que deveriam ser executadas, inclusive ideias que até hoje não conseguem saber, nós não sabemos como executá-las, a dos centros universitários, por exemplo, né? Mas é importante saber que isso resultou, então, em outros debates nacionais, principalmente as conferências nacionais de educação, que é um debate vivo, democrático, né, sobre a educação nacional. Eu encerraria aqui, para não avançar muito no tempo lá do nosso colega. Muito obrigado. Antes do professor Rubens tomar a palavra, só para avisar vocês, nós vamos tomar algumas perguntas para o professor Gilberto, o professor Rubens, ao final dessa sessão. Ok.
Bom dia a todos. Em nome do... Venho representar aqui o nosso ministro da Educação, o professor Mendonça Filho, em nome de quem cumprimento todos os presentes, professor Gilberto Garcia, presidente do Conselho Nacional de Educação, a diretoria da Fundação Getúlio Vargas, professores, alunos, coordenadores aqui presentes. Para mim é uma grande alegria estar aqui presente num seminário desse, exatamente, quase, né, exatamente, que é a lei de dezembro, né, de 96, quase completando os 20 anos, e eu, paulistano, servidor público, que fui para Brasília em 97, um concurso do Ministério, e estou no Ministério desde então, desde 97, e tive o privilégio de, nesses anos todos, poder vivenciar governos diferentes, visões diferentes, mas presenciar ao vivo as tentativas de aproveitamento das oportunidades que a LDB trouxe, né? A LDB realmente é um marco desde 96 e gerou várias expectativas em todo o âmbito da educação básica, educação superior. Eu vou pedir licença aos senhores, embora você saiba que a maior parte aqui está mais vinculada ao ensino médio, né? Mas o ensino médio é indissociável da formação superior, porque afinal todos somos formados na faculdade. Estamos aqui numa casa com mais de 70 anos também, que é a FGV, de excelência na educação superior. É uma instituição que, uma das raras no Brasil, o professor Gilberto sabe disso, uma das raras instituições que tem indicadores muito acima da média das outras, né? E, com isso, tem uma propriedade muito grande para, primeiro, sediar um encontro como esse e encaminhar as discussões sobre educação e educação superior. Bom, antes eu preparei alguns slides, vou pular alguns, mas a minha ideia, na verdade, é poder falar, falando da educação superior, poder abranger, mostrar um pouco, demonstrar um pouco como esse processo histórico digamos, da evolução e das perspectivas na educação do Brasil, ele é um processo, pelo menos que a gente vê na educação superior, eu chamo sempre de um processo de sanfona, porque tem os apertos e tem as distensões, né? E nós, ao longo desses anos todos, passamos por isso. Eu tenho vivenciado agora, recentemente, a partir da chegada do ministro Mendonça Filho, que parece que estamos num momento agora de tentativa de abertura novamente para tentar avançar um pouco mais nas conquistas que chegaram até agora. Bom, 96 é a lei. Em 97 se começaram a escrever as primeiras portarias, tentando regulamentar a lei, né? A lei, ela é genérica. Se a gente pegar os mais de 80 artigos da LDB, ela é bastante genérica. É preciso, então, decretos e portarias, né? Aí vem aquela sopa de letras e números, né? E se a gente pegar o histórico, 97 foi um ano muito profícuo em portarias, porque estava se inventando tudo naquele momento. Estava se inventando a regulação, estava se inventando conceitos, o professor Gilberto lembrou aqui, conceito de centro universitário, estava se criando aquele conceito naquele momento, estava se discutindo a ampliação ou os limites da autonomia universitária, e onde que cabia a autonomia, para que tipo de instituição cabia a autonomia. Estava se discutindo um desafio que o professor Darcy Ribeiro deixou para a gente, e que infelizmente foi, na minha opinião, foi desperdiçado, que está lá no artigo 44 da LDB. O artigo 44 elenca os tipos de curso superior no Brasil. Ele fala, e o primeiro inciso, são 4 incisos, o primeiro inciso fala cursos sequenciais, que morreram, né? Tentou-se dar um fôlego para essa inovação dos cursos sequenciais. O próprio Conselho Nacional de Educação, à época, fez um parecer bastante profundo sobre os cursos sequenciais. A ideia dos cursos sequenciais era uma ideia parecida com o sistema dos colleges americanos ou do escalonamento no sistema francês, do BAC mais 2, mais 3, mais 4, etc. Seria uma tentativa de uma primeira entrada no ensino superior, não obrigatoriamente ligada a uma graduação, mas que daria uma certificação ao aluno
poderia escolher, a partir daí, a entrada direta no mundo do trabalho ou a continuidade em outras fileiras da educação superior, seja nas tecnológicas, seja nos bacharelados e assim por diante. Mas não foi muito compreendida internamente junto ao MEC. Houve um sombreamento dessa proposta dos sequenciais junto aos cursos tecnológicos, que são uma excelente ideia, mas que também acabaram por serem mais claramente definidos e seus diplomas mais claramente aceitos na sociedade, acabaram por se sobrepor aos sequenciais. Então, estou dando algumas highlights aí das possibilidades que a gente encontrava na LDB. Né? Então, digo do artigo 44, falava dos sequenciais. Em seguida, falava curso de graduação, pós-graduação e cursos de extensão, todos como cursos superiores do sistema brasileiro. A tipologia das instituições, faculdades, era antes faculdade integrada, faculdade isolada. Aí se criou o centro universitário, havia os Cefetes, que agora estão se tornando basicamente todos IFETs, acho que exceto aqui o Rio de Janeiro e acho que Paraná. E as universidades, e aí se discutia os limites da autonomia. O que pode? A autonomia é dentro do município, é dentro do campus. Um campus de uma universidade em outro município, ela tem autonomia, se definiu a partir de um certo momento que não teria. Mais ainda, alguns cursos foram elevados a um patamar diferenciado, tratamento diferenciado, tanto por lei quanto nos decretos posteriores. É o caso, por exemplo, hoje do decreto citado também pelo professor Gilberto, o decreto 5773, que já é de 2006. Então, veja, 96, 97 se começou as primeiras regulamentações, 98 o primeiro decreto sobre educação superior, 2005 o primeiro decreto sobre educação à distância, 2006 esse decreto 5773 que está em vigência ainda hoje, mas que nós agora estamos no Ministério fazendo uma grande chamada às associações particulares, de entidades particulares e públicas de educação superior, instituições também que queiram colaborar. Estamos recolhendo sugestões para serem discutidas e depois sistematizadas e discutidas. O Conselho também está nos enviando sugestões, outros órgãos e conselhos profissionais também, para tentar reescrever um decreto que já tem, no mínimo, 10 anos. Né? Eu falava dos cursos que se destacaram ou foram elevados a um patamar diferenciado, os que estão no artigo 28 desse decreto. Medicina, odontologia, psicologia e direito. Direito por força de uma lei da OAB, a medicina por força, talvez, do próprio Conselho Nacional de Saúde, que também na lei exige, né? E algumas áreas de saúde foram sendo agregadas, no caso da psicologia e odontologia. Recentemente, em maio desse ano, um decreto extemporâneo, digamos assim, intempestivo, foi publicado, o decreto 8754, e inseriu a enfermagem também nesse rol. É uma discussão, sem nenhuma maior discussão, foi inserido isso é uma questão que está sendo revista novamente agora. Então, veja que, de 96 a 2016, nós temos um monte de questões que a LDB nos trouxe, questões boas no sentido de sempre pensar a educação em geral e a educação superior com seu papel de formação de egressos que podem ir para o mundo do trabalho, mas que podem ir para no mundo do trabalho para a atividade acadêmica, como é o caso das licenciaturas. Então, nos trouxe desafios, nos trouxe novidades, mas que foram matizadas ao longo do tempo por diferentes visões, mas ainda matizadas também pela própria realidade, inelutável, né? E a realidade sempre num binômio com os planos e os planejamentos que se faziam, né? Se tentou, o professor também lembrou aqui, e hoje é um dia interessante por conta do lançamento dessa nova Conferência Nacional de Educação para 2018. Aí eu vou lembrar, junto com o professor, o primeiro Plano Nacional de Educação. Então, acho que aqui eu começo. Lá em 2001, foi instituído por lei, né? O PNE. E ele tinha as metas para 10 anos, quer dizer, entre 2001 e 2010 atingiríamos algumas metas importantes.
várias delas ligadas à educação básica, né, mas as ligadas à educação superior tinham a ideia de que a gente conseguiria colocar da população de 30% da população de 18 a 20 anos dentro da educação superior. Ao final de 2010, ao longo até 2012, 13, mais ou menos, o que se atingiu era 11% a 12%, até 13% talvez, dessa meta. Não se conseguiu os 30%. Mas o plano trouxe várias coisas interessantes, colocava as metas, né? A gente vai ver que elas se repetem já já. Mas a ideia é de que a educação e a educação superior, elas têm um papel fundamental no desenvolvimento do país e, basicamente, na diminuição das desigualdades. O presidente aqui da FGV, o professor Simon, se estava lembrando de que nos fez um desafio de encontrar um matuto com menos de 60 anos. E ele tem razão, porque, na verdade, ainda que nem sempre dentro do planejado, mas a educação básica e a educação superior hoje se entraram naquele movimento que é mundial, no movimento de massificação, que é uma coisa boa. É bom, mesmo que com a qualidade, às vezes, ainda questionável. O professor Cristóvão vai estar aqui à tarde, o senador Cristóvão, ele, quando ministro, ele dizia, né, que é melhor sempre abrir uma instituição de educação do que não abrir. É melhor, temos que evitar fechá-las, vamos avaliá-las, supervisioná-las, mas é sempre bom que elas existam. Bom, a outra, estamos falando de 2001, né? Em 2001 se falava de ampliar, capilarizar, diversificar, e também se falava já em educação à distância. Se fala aí de usar sistemas interativos. Em 2001 praticamente não havia, ninguém de nós ainda conhecia os smartphones, né? Então, nós tínhamos ainda, o sistema de comunicação já era avançado, mas ainda era tosco comparado ao que nós temos hoje, com as ferramentas de comunicação, Skype e outras que a gente pode ter de comunicação síncrona a preços baratos. E, basicamente, uma coisa que se avançava naquele momento e que ficou o Ministério da Educação, por conta, digamos, de um receio bastante grande, porque fazer política pública é muito complicado. Que se faz a política, você não pode olhar só para a FGV, tem que olhar para a FGV, tem que olhar para a faculdade que tem 200 alunos lá no interior de algum lugar do país, um país tão diverso e tão grande quanto o nosso. Então, a política pública, ela é sempre, digamos, ela fica com o pé atrás. Então, embora o plano dissesse que nós deveríamos avançar no sentido de diversificar as possibilidades de tipos de instituição, diversificar os graus de autonomia dados às instituições de acordo com as avaliações que ela obtivesse, significa dizer, quem tem alto nível de qualidade poderia ter do Ministério alguns dispositivos de bonificação. Essa era a ideia, está presente lá nesse primeiro PNE, mas nunca foi implementada até então. Eu vou voltar a esse assunto. Aí pulamos para o nosso PNE, que, veja, o primeiro foi até 2010, né? Era para ser o próximo 2011, né? Mas só depois de tantas discussões do Congresso, só em 2014 foi possível a nova lei que instituiu o Plano Nacional de Educação, que está atualmente vigente. Bom, e aí retomamos as metas. E a meta permanece, na verdade, ela sobe um pouquinho, dos 30%, se espera 33% eles chamam agora de diferenciaram na taxa bruta e líquida. A taxa líquida significa que dentro da população do país, a população que tem da faixa de 18 a 24 anos, a gente espera que 33% dessa população esteja na educação superior até 2024. A taxa bruta significa que não é da população toda, a população dentro de quem está na educação superior, dos matriculados de educação superior, que 50% desse universo, que hoje são quase 7 milhões e pouquinho, desse universo, 50% estivessem na faixa de 18 a 24 anos. Né? Essa é a expectativa para 2024. Aí, fazendo algumas contas diante do que a gente tem, a gente teria que ter uma taxa de crescimento de 7% ao ano das matrículas para atingir esses dados. Hoje, nós estamos aí. Hoje, 2013, né? Mais ou menos... Hoje não, 3 anos atrás. 30% da taxa bruta, que a meta era 50%, e 15%, quase 16%, né, da taxa líquida, que era dos 33%.
olhando esse gráfico numa projeção do atual crescimento, nós só conseguiríamos atingir a meta do PNE, da taxa bruta, em 2023 e 2024 seria atingida. Mas aquela que prevê que a população de 18 a 24 anos, 33% dela estivesse na educação superior, somente em 2035, no atual ritmo de crescimento, se nada for feito. Isso por várias coisas, e uma das principais é o atual estado da própria regulamentação e da forma como o Ministério da Educação trata desses processos. O professor Gilberto mostrou o terceiro enigma, né, do terceiro mistério. É exatamente esse terceiro mistério que precisa ser desvendado e superado para a gente poder avançar. Bom, mas avançamos. De 2002 a 2014, a gente praticamente quase que dobra, né, o número de instituições no país, né? Mesmo nas públicas, nos últimos governos do presidente Lula e da presidente Dilma, foi dado um grande avanço na abertura de instituições públicas também. Mas a gente verifica ali que, em termos de número de instituições, não há fôlego para o Estado avançar mais do que isso, né? Ou seja, a educação superior brasileira hoje é uma responsabilidade grande, a maior parte da responsabilidade da educação superior brasileira está nas instituições particulares, então elas têm um papel social muito relevante e muito importante. Número de cursos também. Nós tivemos um pequeno aumento dos cursos das federais de 2002 a 2014, mas mais que dobramos o número de cursos superiores, né? Então, vejam, esse é o universo que o Ministério da Educação tem que cuidar. Estou falando, esse é o sistema federal. O sistema federal são os cursos superiores das instituições federais, universidades, institutos federais, e das instituições particulares. Não está aqui, por exemplo, os sistemas estaduais, a UERJ, a USP, Unicamp, Estadual de Pernambuco, essas não fazem parte, não são controladas pelo Ministério da Educação. O Ministério da Educação regulamenta, faz a regulação e a supervisão do sistema federal. E hoje, os cursos também, da mesma forma que a maior maioria é de instituições particulares, a maior parte dos cursos, obviamente, também está nas instituições particulares. Esse gráfico mostra um crescimento curioso, né? A educação à distância, embora prevista lá em 2000, prevista em 96 na LDB, o artigo 80 da LDB, começou a ser regulamentado em 98, timidamente, e depois um decreto em 2005. Em 2002, e ninguém acreditava na educação à distância. Ainda há muitos senões, alguns questionamentos, muitas dúvidas. Mas a educação à distância superior deu um salto de 2002 para 2014 e hoje responde por 4% dos cursos superiores. Parece pouco, mas é que eu não trouxe, esqueci o número das matrículas. Embora seja pouco em termos de cursos, em termos de matrículas, cresceu muito, muito. São mais de 1 milhão de matrículas hoje, dos 7 e poucos milhões, 7 milhões e pouquinho da educação superior. Bom, então, aparentemente, esses dados estão mostrando que houve avanços, houve crescimento, a educação superior está tentando cumprir o seu papel de formação. Mas será que houve um crescimento planejado? E aí eu vou mostrar para os senhores... Opa, ainda faltou. Antes de mostrar, falar mais um pouquinho. Aí falei das instituições, dos cursos e as matrículas também. Passamos de 2,4 milhões, eu estou falando só o sistema federal, né? 2,9 milhões em 2002 para 6,9 milhões em 2014. Esses números não está considerando as universidades estaduais e municipais. Bom, e de novo aqui embaixo mostra que as matrículas, claro, as matrículas nas particulares, 75%, embora o plano de 2010 e o novo plano previam que houvesse um equilíbrio entre 60% de oferta particular e 40% de oferta pública. Esse número só foi atingido até 97, 98, se eu não estou enganado. Nunca mais esse patamar, esse balanço esteve nesse patamar. A partir daí, sempre nós tivemos um equilíbrio
que parou nisso, 75% a 25%. Bom, isso que eu queria mostrar. Planejamento. O sistema EMEC, que está naquele gráfico também que o professor Gilberto mostrou, para nos assustar, né? O sistema EMEC é o sistema de protocolo onde as instituições, a FGV é uma delas, pede ao MEC que autorize cursos superiores. As universidades não, as universidades têm autonomia. A Universidade Estácio de Sá, ela é uma universidade, ela por força da lei, da LDB, ela tem autonomia, ela não precisa pedir ao MEC a autorização de cursos novos, exceto aqueles 4, né? Medicina, odonto, psicologia e direito. Né? Esses não tem jeito, nenhuma instituição tem autonomia, nem as federais têm que pedir ao MEC para abrir esses cursos também. Bom, mas as universidades têm autonomia para abrir quaisquer cursos, ampliar o número de vagas, etc. As instituições que não são universidades não têm essa prerrogativa. Então, a FGV, se ela quer abrir um curso novo, ela tem que ir ao MEC entrar com pedido de abertura de curso. Esse quadro mostra, até 2014, o número de pedidos, eu separei por tipo de curso solicitado. Vê que os sequenciais morreram mesmo, né? Estão mortos. Os tecnólogos estão oscilando ainda num pico de acredito, não acredito. E os bacharelados continuam numa normal, estável, de alto nível de pedidos. O que chama a atenção nesse gráfico são as licenciaturas, que, se nós estamos falando da educação básica, das conferências nacionais de educação, e pensar em que a educação básica, que a licenciatura é o locus privilegiado de formação dos professores da educação básica, esse quadro é preocupante, né? Então, parece que há uma falta de estímulo de políticas públicas para induzir a abertura de licenciaturas, não quaisquer licenciaturas, mas licenciaturas inovadoras, capazes de atrair os alunos e bons alunos para esses cursos, né? Porque, veja, esses pedidos não tem controle nenhum do Ministério. O Ministério não sabe o que vai ser pedido. É um pedido que é espontâneo das instituições. Não há um processo de indução. Talvez, então, agora estejamos no momento de repensar a possibilidade de ferramentas de indução, assim como o Ministério fez desde 2013, ainda que de forma polêmica, ainda está sendo discutido até judicialmente, no caso do edital dos cursos de medicina, que se fechou o protocolo em 2013 e lançou, a partir da lei do Mais Médicos, e se lançou um edital para selecionar municípios e selecionar, então, instituições que quisessem ofertar aquele curso de medicina naqueles municípios. É uma tentativa de indução da oferta daquele curso naqueles lugares. Talvez pudesse ser pensado algo para as licenciaturas, para as engenharias. As licenciaturas, daquele 2014, eram somente 11% dos pedidos, né? E majoritariamente em licenciaturas de educação física, os pedidos. Seguidos lá por letras, lá naquele cor-de-rosinha ali, né? E outro gargalo também, um país como o nosso, na fronteira das disputas de mercados internacionais e de inovações tecnológicas, os cursos de engenharia também são outro fator preponderante para o país poder se destacar como um competidor no mercado internacional. E as engenharias também, hoje são ainda somente, não chega a 20% dos pedidos, e dentro deles, a maior parte está lá em civil, e aquele cor de laranja lá, engenharia de produção, não sei se os engenheiros estão aqui, mas engenharia de produção, que muitas vezes se confunde com as áreas que acabam indo para as áreas de gestão, não nas áreas mais propriamente tecnológicas mesmo, né? Bom, ao lado disso, as pessoas continuam acreditando na educação superior como uma meta? Continuam. Veja o número de inscritos, como tem evoluído, né? Ao longo, ficou pequenininho, né? Mas mostra, inscritos na educação à distância aumentaram de um ano para o outro, de 2012 para 2013, quase 40%. Enquanto que os inscritos no presencial têm diminuído bastante. Mas ainda nós estamos mantendo uma média de crescimento de 10% a 12% ao ano, ao longo do curso. Mas, curiosamente, embora se aumentaram o número de instituições, de cursos, de matrículas, a procura pelos inscritos, a educação à distância tem se mantido
tem se tornado atraente, mas as taxas de ocupação nos mostram que há, de novo, alguma coisa que está faltando em termos de política pública, porque nós temos um número enorme de vagas ociosas. Então, parece que o nosso problema não é vagas. É claro que se eu pegar esse número de vagas ociosas de ocupação, separar por regiões, por cursos e por tipo de instituição, vai haver diferenças. Por exemplo, cursos de medicina e de direito, as taxas de ocupação, vamos pegar medicina. Medicina, a taxa de ocupação é 100%, não tem ociosidade. Nos cursos de direito, praticamente quase 100%, principalmente nas públicas, mas nas particulares também. Um pouco menos nas particulares, por conta do número de vagas bastante grande em algumas universidades particulares. Mas se pegar no total, entre AD e presencial, nós temos 50% de vagas, quase 50% de vagas ociosas ainda. E a maior parte delas, senhores, está nas licenciaturas. Nas presenciais e nas licenciaturas de educação à distância. Ou seja, nós temos um espaço para ser trabalhado com isso, para se pensar políticas públicas atreladas com o que a gente tem chamado de benefícios regulatórios para instituições particulares. Por exemplo, instituições de excelência, como a FGV. A FGV, ela tem... Hoje nós temos, pela regulamentação, desde os sinais, 2 grandes indicadores de avaliação. Um indicador que é institucional, que é o IGC, na verdade o nome não tem nada a ver, Índice Geral de Curso, e o outro que é o CPC, Conceito Preliminar de Curso, que não é preliminar, acabou virando definitivo, né? É a jabuticaba, exato. Bom, com todas as críticas, eu tenho várias desses 2 indicadores, nós pegamos esses 2 que são o que nós temos hoje. A FGV tem IGC, Índice Geral de Cursos, 5 praticamente, em todas as suas mantidas, e os seus cursos praticamente todos 4 e 5. Agora, por que nós não aproveitarmos instituições com esse padrão de qualidade e darmos benefícios regulatórios a esse tipo de instituição? Diminuir os procedimentos burocráticos, por exemplo, uma instituição com IGC 5 e com curso 4, por que eu não posso ampliar o grau de autonomia dessa instituição para ela abrir um outro curso, para ela ampliar vagas independentemente de autorização do Ministério? Ou para ela até ou ofertar propriamente, ou pensar numa perspectiva de abraçar algum tipo de licenciatura, na oferta de uma licenciatura, onde ela tenha benefícios nos demais cursos que são o seu carro-chefe, ainda que seja uma licenciatura com poucas vagas, sei lá. Estou pensando alto com os senhores para dizer que é nesse ponto que nós estamos hoje no Ministério, pensando por onde a gente pode avançar para essas coisas. Não faz sentido uma instituição de nível 5, com cursos 4, o Ministério mandar a cada 3 anos uma comissão para vir avaliar a FGV. É idiota, desculpe, mas é isso. Não faz sentido nenhum. Né? Eu avaliar uma instituição que tenha nível 3, que é o nível satisfatório, e cursos 3, ok, tem que ver o que está acontecendo e acompanhando. Agora, uma instituição que sistematicamente tem elevados padrões de qualidade, é preciso ser tratada de maneira diferente. Da mesma forma que é preciso tratar de maneira diferente as instituições federais também, porque, afinal de contas, elas, com todas as dificuldades que elas têm, elas são implementadoras de políticas governamentais. Eu não posso tratar igualmente uma universidade federal do Rio de Janeiro com, por exemplo, uma faculdade que eu dei aula em Brasília, uma faculdade pequena, familiar, tem uns 30 anos, mas a faculdade pequena tem 2.000 alunos. Como que eu vou avaliar a Federal do Rio juntamente com essa faculdade? Não faz sentido. Então, esses são os desafios que a gente herdou, que a LDB nos coloca, né? Eu acho que eu termino com esse daqui, falando da minha secretaria. As SERES, né? A Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior. Eu digo que talvez seja a secretaria mais estratégica hoje dentro do Ministério da Educação, porque, é claro, dentro do Ministério existe a Secretaria de Educação Básica, de Educação Tecnológica, as duas, basicamente, que lidam com educação, mas a educação básica, as diretrizes são dadas pelo MEC, mas ela é implementada dentro dos sistemas estaduais e municipais, né? O MEC, de verdade, só regulamenta e supervisiona de perto a educação superior. E a SERES é que faz isso. Então, nós estamos com esse desafio de pensar como se fazer, porque até então, de todos esses governos, desde que eu estava lá, de 97 até hoje, nunca se
elaborou uma verdadeira política de educação superior, no sentido de dizer, olha, nós queremos que a educação superior no Brasil vá por aqui. Os cursos que nós achamos estratégicos e fundamentais são esses. As áreas fundamentais são essas. Os lugares onde tem que ser abordado são esses. E na atual gestão, embora muito recente, do ministro Mendonça Filho, eu que estou há muito tempo lá, percebi que há uma vontade de enfrentar isso que nunca foi enfrentado. Eu espero que ele tenha sucesso nisso. Do ponto de vista da educação superior, o que a gente pretende agora fazer uma revisão muito ampla, junto com o Conselho, como eu disse há pouco, dos marcos regulatórios, dos decretos, portarias, tudo isso que está hoje valendo e que tem mais de 10 anos, é preciso rever, é preciso mexer nisso para dar mais liberdade, dar mais, isso que eu estou escrevendo aí, mais benefícios regulatórios àqueles que têm indicadores elevados. É preciso beneficiar aqueles que têm demonstrado excelência. E ainda mais, diferenciar a nota 4 da nota 5 também. Porque hoje, não importa se você tirou nota 3, 4 ou 5 nas avaliações, 3 é o suficiente para ficar no sistema, e está todo mundo sendo tratado igual. Quem tem 5 faz pesquisa, inovação, é tratado igual quem tem 3 e fica fazendo o seu feijão com arroz somente. Bom, como eu disse, mapear áreas e setores estratégicos ligados a outros planos governamentais, por exemplo, o Ministério da Ciência e Tecnologia tem vários planejamentos estratégicos dizendo quais são áreas que hoje o Brasil deveria se tornar mais competitivo, biotecnologia, informática, petróleo e biodiversidade. Bom, também talvez pensar, não estou afirmando categoricamente, mas talvez pensar numa política de editais, não de editais fechados, mas de editais que possam caminhar paralelamente a esse protocolo espontâneo. Não vamos cercear a possibilidade das instituições pedirem o que quiserem, mas induzir, indicar que aquelas instituições que trabalharem com tais cursos, em tais regiões, em tais lugares, podem ter determinados benefícios em termos de regulamentação do Ministério. E, finalmente, no caso das licenciaturas, acho que esse é o grande movimento, né? Ninguém aguenta mais. Imagina um aluno hoje, e a gente está discutindo agora ensino médio, né? Mas que é o grande gargalo, se a gente pegar os indicadores do IDEB e do próprio PISA, né? Mas do IDEB. No IDEB, a área onde menos avançou é no ensino médio. E o ensino médio, quem são? Nossos professores formados nas licenciaturas das universidades e das faculdades. Tem um problema errado. Nós fomos formados de um jeito e os nossos alunos são outros agora. Nossos alunos são alunos da geração, sei lá qual que é, Y, Z, sei lá, uma das duas, né? São alunos que não aguentam nem mais ficar aqui ouvindo uma pessoa falar tanto tempo, né? Todos nós aqui. Eles interagem, eles conversam, eles pesquisam de uma outra maneira, eles leem de uma outra maneira, eles se mobilizam de um outro jeito. Então, é preciso que a licenciatura também se repense. É muito difícil porque, eu estava lendo ontem no Correio Brasiliense, o professor Freitas até tem uma matéria lá também, fez um caderno especial, o Correio Brasiliense, sobre a proposta do novo currículo do ensino médio. Amped, né, reclamou, tal, natural. Mas é natural esse debate na educação, né? Mas uma das coisas que se falava lá mas nós não temos os professores ainda, o pessoal da FAP, né, falou, não temos ainda os professores, não temos mesmo, né? Mas não tem jeito, vai esperar formar os professores, esse grupo vai fazer o quê? Vão ter que fazer tudo junto, todo mundo aprender junto, não tem jeito, né? Então, eu concluo dizendo que o Ministério da Educação, eu falei aqui mais da educação superior, mas o ministro Mendonça, ele tem já essa visão muito mais abrangente sobre todos os problemas dos níveis da educação no Brasil. E do ponto de vista da Secretaria de Educação, de regulação da educação superior, nós temos essa preocupação e esse entendimento de que o que se faz na educação superior tem um reflexo imediato na educação básica e convido, então, todos para poderem nos ajudar. Depois era para ter deixado meu e-mail aqui, mas o e-mail é fácil, é rubens.martins, facinho. O resto é @mec.gov.br. Que as pessoas que se sentirem à vontade, quiserem conhecer a regulamentação e acharem lá os buracos aqui que está atrapalhando, mandem sugestões para a gente, que a gente pretende até começo de novembro já ter um primeiro rascunho de uma coisa mais inovadora também. É isso. Obrigado.
Professor Gilberto Garcia, presidente do nosso Conselho Nacional de Educação, professor Rubens de Oliveira Martins, chefe de gabinete da SERES, representando aqui o ministro da Educação. A meu ver, nós fomos brindados aqui com 2 palestras que já valeram o nosso dia. Uma visão abrangente, sem deixar de ser profunda, e uma visão que nos ajuda a já iniciar o trabalho que foi passado para mim e para a professora Marieta, mas que eu só poderei fazer com a cooperação de todos, que é o trabalho de sintetizar, ao final do dia, o que nós estamos aprendendo aqui sobre a cultura de educação. Eu lembro a todos, mais uma vez, que nós estamos com essa palestra sendo transmitida para todo o país e que depois, por tempo indeterminado, tudo que foi aqui dito estará disponível para todos através das redes sociais e através dos mecanismos de interação digital que nós temos. Portanto, essa cooperação que eu aqui peço para que nós saiamos daqui com uma cultura muito clara do que queremos em termos de educação, ela pode se estender além de hoje, através de e-mail para o professor Rubens, através de e-mail para o professor Gilberto e para nós aqui também, perguntas, discussões. Se for o caso, nós podemos, se for autorizado por aqueles que nos enviam, a pensá-las também na nossa página do seminário, que ficará na página da escola. Bem, nós temos pouquíssimo tempo, porque, na verdade, nós já avançamos sobre o nosso cafezinho, mas eu gostaria, para incentivar essa participação do público, eu gostaria de tomar 1 ou 2 perguntas da plateia. Já temos aqui uma pergunta, para que depois nós possamos encerrar essa primeira sessão. Eu peço, por favor, que a pergunta seja realmente uma pergunta, portanto, cabendo, se for escrito, deve caber aqui nesses 5 dedos da mão no papel. E que a pessoa se identifique ao fazer a pergunta aos palestrantes. Por favor. Obrigado. Meu nome é José Salgueiro, eu sou formado em pedagogia, e trabalho na Secretaria de Educação no Estado do Rio de Janeiro, mais precisamente na inspeção escolar. Falado na primeira mesa, ficou claro um determinado cenário, e agora nós apontamos para o outro, especialmente quando as licenciaturas estão em decréscimo. Na primeira, viu-se da necessidade de nós termos um ensino médio mais forte, né? Os indicadores apontam isso. E também foi muito feliz a fala do presidente, quando ele diz que o Enem, embora não construído com essa finalidade de pautar o ensino médio, isso está acontecendo. Então, minha provocação seria no seguinte sentido: será que não seria melhor, ao invés de deixarmos que as escolas elas possam proceder à certificação dos seus alunos, entregando a eles um certificado de ensino médio que sabemos de péssima qualidade, até porque os pais que estariam preocupados com aquela colocação que o professor fez em relação a uma possível utilização dos recursos computacionais para saber o ranking da escola, etc. e tal, esse tipo de pai não é cliente dessa escola. Então, a pergunta seria: será que um caminho que ajudaria não seria passarmos a certificar nacionalmente através do Enem? Ótimo. E retirar das escolas essa certificação? Muito bem, excelente pergunta. Mais uma pergunta apenas, por favor. Bom dia, aqui é a Andréa. Bom dia. Na verdade, meu nome é Andréa Machado, sou de Rio das Ostras, estou como secretária de Educação lá, mas eu tenho quase 20 anos como diretora de escola pública. Então, eu gosto muito mais dessa vivência de escola pública e que agora eu estou concluindo uma gestão como secretária de Educação. E aí eu gostaria de direcionar um pouco mais para o Rubens, não como membro dessa Secretaria de Ensino Superior, mas como representante do Ministério. Uma coisa que me provoca muito, mas foi na fala do professor Gilberto, principalmente essa questão do regime de colaboração, que
nós que estamos lá na ponta, no município, que damos conta onde as pessoas vivem, que são as cidades, algumas decisões que são tomadas a nível nacional, às vezes muito distantes dessa escuta, pelo menos é o que passa para nós, agora hoje, quanto gestores, gestora, das decisões que são tomadas. Um exemplo, a questão de uma conquista da nossa categoria de professores, que foi a Lei 11.738, que foi focada no 1/3 garantida para esse profissional estudar. Porém, a questão do repasse e condições de sustentabilidade do orçamento para os municípios, não houve nenhuma demanda para que isso fosse extremamente suportável. Ótimo. Então, é isso. E também, um pouco na questão da formação, quando o professor falou sobre a BNCC, que é uma grande angústia que nós temos. Quando que esses documentos irão funcionar? Essas ideias partiram das escolas, do chão da escola, e agora, como isso tem visto? Aí é isso. Ótimo. E falar também que eu tenho a maior honra de ser uma ex-estudante aqui da FGV. Ótimo, muito obrigado, excelente pergunta. Eu acho que o professor Freitas, que é membro do Conselho Nacional de Educação e nos dá grande orgulho estar aqui conosco. Então, não é uma pergunta, mas é uma pequena observação que ele me disse a fazer. Aqui, Freitas. Alô? Professor Gilberto, há um interesse muito grande em que a formação do médico seja em regiões onde ele se precise mais, onde é carente. Mas com o SISU, o médico não obteve números suficientes para entrar numa escola em São Paulo, aí ele vai para o Pará, faz o curso no Pará e volta para São Paulo. E aquele cidadão do Pará, ou cidadã do Pará, não entrou na faculdade de medicina, onde ela poderia realmente ter ficado naquela região. Uma outra coisa que é complementar é o cidadão do Pará, ou cidadã do Pará, o médico do Pará, vai fazer residência em São Paulo e termina ficando em São Paulo. Então, essas duas atitudes, aparentemente, são malevolentes para as regiões mais pobres. Como é que o senhor, como presidente do Conselho, encara isso? Ainda bem que o Freitas é meu colega de conselho agora e vai me ajudar nesse processo. Eu tenho algumas ideias, até porque a nossa, como todos conhecem, que o Conselho tem duas câmaras, a de Educação Básica, Superior e o Pleno. A bola da vez, em termos de pauta, tem sido a Câmara de Educação Básica, até porque os temas estão aí efervescentes, contundentes, e o tema da educação brasileira hoje passa necessariamente pela pauta da educação básica. Com relação e aí eu emito praticamente ideias que não são da Câmara de Educação Básica, mas do meu modo de ver e da convivência no debate interno no nosso colegiado. O Enem, sim, eu entendo que a ideia que o professor Salgueiro, né, José Salgueiro, idealmente, o Enem seria este exame nacional no sentido de substituir outros processos, não só avaliativo, como certificadores. A minha questão é que se nós estamos nesse momento, se estamos todos os outros processos concomitantes para que isso ocorra, como acontece em alguns países, até com a história da educação mais desenvolvida e consolidadas, praticam, né, como os americanos, né, alguns países europeus. A minha dúvida está se nós já estamos nesse tempo e se esta substituição ou unificação por um exame nacional vai causar mais benefícios no momento ou mais prejuízos no momento diante da tal diversidade que eu mencionei na minha fala, no sentido se outros processos políticos ligados à educação fizeram com que o tempo do Enem já estivesse maduro. O mesmo que acontece com o ENAD, por exemplo, no Exame Nacional Superior. Então, idealmente, eu entendo que sim. Eu acho que, agora, eu só acho que não é o tempo do Enem, no sentido de chegar a essa maturidade de um processo. Talvez ele cause mais estragos. E todo debate, por exemplo, próximo a esse debate, como é o da Base Nacional, agora, revela
muito nitidamente esse processo de não consolidação histórica de uma maturidade nacional cultural, do ponto de vista... Nós não temos nem cultura de avaliação nesse país, né? Veja só o que acontece. O Enem, que é para ser uma coisa, ele acaba invertendo, ele acaba puxando a carroça, né? E não sendo consequência. As instituições passam a usar o Enem, interferir nos seus projetos pedagógicos para passar no Enem. O ENAD é a mesma coisa. As instituições particulares começam a fazer o game do ENAD, né? Ele acaba induzindo, então, mas para o resultado, e até para ranqueamento, né? Então, o Enem hoje, por falta dessa cultura nacional da avaliação, tanto por parte do estudante, quanto por parte da instituição, da comunidade educacional como um todo, nós invertemos os processos. Nós temos ele que vai influenciar o que eu tenho que dar no projeto pedagógico para que aquela nota corresponda à expectativa da avaliação. Aí começa treino do Enem, treino do ENAD. Então, nesse sentido, a cultura não chegou junto com esse momento nacional. Idealmente, sim, mas eu acho que faltam outros expedientes culturais para que a gente chegue inclusive a responsabilização do aluno. Eu vou fazer o exame nacional como algo meu, né? Como a ENAD, como algo meu também, né? Outra questão. Me ocorre aqui essa questão, a professora ela dirigiu com relação à questão da... Era para o Rubens diretamente aqui, mas... Era sobre a questão de repasses de recursos, né? Ações e repasses. O problema é o seguinte, professor, o que acontece? As decisões todas que são tomadas no Ministério, isso eu vejo desde 20 anos já, elas, até antes das conferências nacionais, elas eram feitas por uma cúpula, um grupo que tinha alguns interlocutores, mas ainda era muito restrito, né? A partir daí, essas decisões têm sido, digamos, colegiadas e subsidiadas por essas decisões mais genéricas das conferências nacionais. O que acontece é que, por vezes, você tem, no âmbito do Executivo, alguns obstáculos orçamentários, ou, às vezes, até não é de má fé, mas problemas burocráticos de encaminhamento e que nem sempre tem o reflexo lá na ponta, infelizmente. Mas hoje nós temos uma abertura muito grande no sistema de contato das secretarias com o gabinete do ministro. Eu acho que esse caminho podia ser explorado melhor, inclusive com as nossas ouvidorias. Tá ok? O regime de colaboração ainda é algo incipiente, né? Esse debate é muito... Então, a independência dos entes federados, dos regimes estaduais, quer dizer, o diálogo efetivo está longe ainda de poder colaborar efetivamente com um plano nacional. Nós encontramos diferentes gargalos, de estado, para começar, né? O professor Freitas faz a pergunta final aí da medicina. Nós sabemos, as imobiliárias sabem, que o maior gerador de repúblicas no Brasil é o estudante de medicina. Ou seja, eles que puxam o sistema imobiliário das repúblicas, né? O que isso quer dizer? O Mais Médicos, no meu modo de ver, no aspecto da formação médica que estabelece, na formação médica, dos editais, que estabelece aqueles 39 iniciais cursos localizados em determinados municípios, nós sabemos que aquela invenção, essa estratégia, era meramente paliativa de um processo. Por que o Estado quer que esses 39 cursos surjam induzidos pelo Estado? Porque o último ano da formação médica é o internato. E no internato, dentro da política do Mais Médico, esse aluno tem que doar para o sistema de saúde, cruzado com o sistema de saúde dos municípios, atividades básicas da educação, como urgência, emergência, atendimento da família, enfim. Esse aluno do internato vai ficar um ano, enquanto ele tiver pelo menos um ano desse internato, fazendo parto, atendimento básico das famílias locais. Então, tem esse serviço adicional, né? Agora, tão logo ele termina esse curso, ele sai de lá, mas virá outra turma que vai fazer a mesma coisa.
Agora, isso seria ideal nos 5.000 municípios brasileiros, não só em 39 municípios, né? Mas como isso é impossível, jamais vamos resolver esse impasse. Porque mesmo aquele aluno, o de São Paulo, que vai para o Pará e volta para São Paulo, o do Pará que faz no Pará vai para São Paulo também. E deixa o Pará descoberto. Não significa geografia. Significa uma política mais ampla que induza, que seduza, inclusive, a permanência do médico em regiões mais bem distribuídas do país. Que não encontramos essa fórmula ainda, até porque ela não depende diretamente desta política, ela vai depender de outros fatores sociais de atratividade. Grandes cidades, escolas para os filhos, enfim, toda uma cadeia de benefícios que não se reduzem somente ao curso. Então, essa equação nós nos resolvemos, derivado justamente da questão da continentalidade. Resumindo, do que eu falava anteriormente, o que Portugal conseguiu fazer? Tornar o Brasil um grande continente, mas um grande continente inculto, do ponto de vista da história, do ponto de vista da formação. Então, nós temos a geografia, mas não temos, temos as distorções que vêm da falta das políticas. A medicina reflete isso muito claramente. Nós estamos um pouco já adiantados da hora, mas acredito eu que com grande ganho para todos nós. O professor Gilberto, o professor Rubens, encontraram um tempo na sua agenda que não é difícil, não é fácil. Eles vão estar agora na Conferência Nacional de Educação, na parte da tarde. Tem que sair daqui correndo, infelizmente não vão ficar conosco até o final do seminário, mas foi um grande prazer tê-los aqui. Somos extremamente gratos, professor Gilberto, professor Rubens, pela sua generosidade, por trazer aqui ao Rio de Janeiro, por trazer à Fundação Getúlio Vargas a visão do governo federal sobre a questão de educação, a visão do Conselho sobre a questão de educação, a visão do atual ministro sobre a questão de educação. Isso é um privilégio para nós. Nós vamos agora para o cafezinho de 5 minutos, então eu aguardo todos em 10 minutos de volta. Muito obrigado.